Boa noite. Boa noite. Em dia de agenda paulista, Dilma diz que está lutando para que o Brasil volte a crescer. Joaquim Levy, na Câmara dos Deputados, defende apertar o cinto para reequilibrar a economia. Eduardo Cunha deve recorrer no Supremo contra as liminares que suspenderam o rito de impeachment. Justiça do Trabalho proíbe a Santa Casa de São Paulo de demitir mais médicos. Discussão entre motorista de ônibus e passageiro causa acidente com 10 feridos. Em Jerusalém, a onda de violência prossegue com 2 novos ataques à faca. Pessoas que têm doenças que provocam perda de mobilidade vão ter passagem de graça nos ônibus e outros meios de transporte público de São Paulo. O passageiro pode utilizar o benefício no ônibus, no metrô e nos trens da CPTM. Para conseguir o bilhete único especial, é preciso apresentar relatório médico em um dos 17 postos de atendimento. Nas manhãs de segunda, quarta e sexta-feira, a Dona Ivete sai de casa com a fiel bengala e caminha até a estação de metrô mais próxima da casa dela, a Arthur Alvim, na zona leste de São Paulo. É ainda mais difícil para ela, que tem esclerose múltipla em estágio avançado e dificuldade para se locomover. Eu sinto tontura, tudo paro no meio do caminho, sento, relaxo um pouco e sigo o meu caminho. Mas a Dona Ivete tem um motivo a mais para andar de transporte público. Ela passa direto pela catraca, sem pagar pela passagem. É um direito dela por causa da doença, assim como o de sentar nas cadeiras preferenciais. Mas na prática, nem sempre funciona. Certo que eu posso sentar no banquinho azul. Quando não tem, eu sento no banquinho normal. Se tem. Quando não tem, eu desço e fico esperando no metrô até aparecer o lugar. Olha só, é uma jornada até que longa. Deu 1h10 aproximadamente, desde a hora que a gente saiu lá da estação Arthur Alvim. E agora a Dona Ivete já está chegando aqui na Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Dona Ivete, um caminho aí longo, né? Caminho longo. Eu pego 2 metrô, como a turma fala. Eu pego 2 metrô. Mas pelo menos não paga, né? Não pago a condução, é perto o metrô da minha casa. Quem também usa o benefício é a Dona Sandra. Chegando no trem, eu peço uma cadeira de rodas, fecho meu andador, ponho ele aqui, eles me levam até lá eu entro no trem, sento. Nunca tive esse problema. Estão isentos de pagar passagem as pessoas que têm dificuldade de andar por causa de alguma doença ou sequelas, sejam elas temporárias ou permanentes. Usuários assim podem tirar o bilhete único especial. Os termos sobre quem tem esse direito estão no site da SP Trans. Faz pouco tempo que eu estou usando, mas até então esse tempo não tenho o que reclamar, não. Mas a Dona Sueli insiste no mesmo problema da Dona Ivete, a falta de respeito de outros usuários do transporte. A gente ouve muito, principalmente quando é horário de pico. Por que um velho vai sair de manhã? Ninguém sabe se ele vai ter médico, se não vai ter, se ele tem alguma coisa para resolver e precisa sair logo pela manhã. E tem pessoas que fecham os olhos, são geralmente bem jovens, fecham os olhos e fingem que estão dormindo. E abaixa bem a cabeça. 1/4 dos brasileiros usa o ônibus como principal meio de locomoção no dia a dia. E 31% passam mais de 1 hora no trânsito por dia para ir ao trabalho ou à escola. Esses dados são da pesquisa Ibope sobre mobilidade encomendada pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Segundo a pesquisa, o tempo médio gasto no trânsito subiu 5 pontos percentuais desde 2011. Naquele ano, 26% dos entrevistados gastavam mais de 1 hora para ir ao trabalho ou à escola, contra os 31% deste ano. Nas cidades com mais de 100 mil habitantes, 39% deles passam mais de 1 hora no trânsito. Desses, 4% gastam mais de 3 horas por dia. Já nos municípios com até 20 mil habitantes, apenas 16% gastam mais de 1 hora no deslocamento diário. Os principais meios de locomoção dos brasileiros para ir ao trabalho ou à escola são andar de ônibus ou a pé. 25% usam o ônibus. 22% dos entrevistados afirmaram que vão a pé até o seu destino. Já o carro é usado como meio de transporte por 19% da população.
A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 8 de setembro, com 2.002 pessoas de 142 municípios de todo o país. Ônibus bate em poste e deixa 10 feridos na zona norte de São Paulo. O acidente aconteceu depois de uma briga dentro do veículo. A colisão aconteceu por volta das 8 horas da manhã na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, no Imirim. Além de avançar contra o poste, o veículo atingiu pessoas que estavam no ponto de ônibus, na altura da rua Orense. Segundo o motorista do coletivo, ele perdeu o controle depois que um passageiro, que dizia estar com pressa, ter empurrado outra passageira sobre o volante, por estar irritado por causa das paradas nos pontos. Segundo os bombeiros, as vítimas tiveram ferimentos leves. 9 viaturas foram enviadas ao local. A presidente Dilma Rousseff afirma que o governo vai lutar para que o Brasil volte a crescer. Pela manhã, Dilma e o governador Geraldo Alckmin participaram da cerimônia de entrega de unidades do programa Minha Casa Minha Vida, em São Carlos, interior paulista. Alckmin falou da relação com o governo federal. Nós não disputamos, nós não competimos em políticas públicas, nós cooperamos e nós apoiamos através do Casa Paulista. Dilma reafirmou que, apesar das dificuldades econômicas, o programa habitacional vai continuar. O meu governo vai lutar todos os dias para que o nosso país volte a crescer, volte a gerar emprego na quantidade necessária para que todos os brasileiros tenham uma vida melhor. À tarde, em Piracicaba, também no interior paulista, Dilma inaugurou um laboratório de tecnologia agrícola e destacou que a crise é um momento de oportunidades que não podem ser desperdiçadas. Esta é a hora de nós nos unirmos e buscarmos fazer aquelas mudanças, aquelas alterações, aquelas iniciativas, aquelas obras que vão, de fato, construir a ponte que nos levarão para um outro estágio de desenvolvimento do nosso país. E agora, no início da noite, a presidente Dilma Rousseff participou do primeiro Congresso Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, em São Bernardo do Campo. A repórter Sabrina Pires acompanhou o evento e tem outras informações. Sabrina. Estela, a presidente Dilma Rousseff falou por cerca de 40 minutos aqui em São Bernardo, prometeu estudar reivindicações dos pequenos agricultores. Mas ela também falou de política e de economia, disse que é legítimo que façam críticas, duras críticas ao governo dela. Diz que isso é da democracia, mas que isso não justifica um golpe para parar o curso da democracia. Ela falou que oposicionistas tentam aplicar esse golpe fantasiado de manifestação. Só que ela prometeu não deixar isso acontecer e diz que, em sua defesa, tem a própria história e que nunca cometeu qualquer desvio na política. Vamos ouvir. Não cometi nenhum desvio de conduta. Jamais utilizei em meu proveito a atividade que eu exerci dignamente como presidente da República. Eu tenho certeza, e eu tenho certeza que eles tentaram. Eles buscaram encontrar alguma coisa contra mim. Mas nunca vão encontrar, porque jamais cometi um mal feito na minha vida política e pessoal. Eu desconheço, entre os que se movem contra o meu mandato, quem tenha força moral, reputação ilibada e biografia limpa suficientes para atacar a minha honra. Desconheço. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, disse que deve entrar com um recurso no Supremo Tribunal Federal contra as liminares que suspenderam o rito de impeachment definido por ele. Eduardo Cunha disse que não está em guerra nem em trégua com ninguém, mas acha importante o Supremo analisar logo o assunto. Eu acho que não pode ter um tema dessa complexidade e existe tempo para ser definido. O deputado pretende estudar nos próximos dias todas as nuances do caso. Eu
eu quero olhar pessoalmente cada detalhe. Questionado sobre a tese governista de que ele deveria aguardar a apreciação do mérito no Supremo antes de despachar novos pedidos de impeachment, Eduardo Cunha discordou. Eu devo ter lido uma peça diferente, uma decisão diferente da vida. Tanto que ontem eu já preferi decisões diferentes. O líder do DEM na Câmara, o deputado Mendonça Filho, afirmou que a oposição não vai blindar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e negou que o silêncio dos opositores no plenário sobre o assunto signifique proteção ao PMDBista. O parlamentar disse que o partido não assinou junto com a Rede e o PSOL o pedido de investigação contra Cunha no Conselho de Ética, porque, para começar a investigação, basta que apenas um partido seja signatário. O deputado destacou ainda que não acha que quanto mais partidos aderirem ao pedido, mais força ele ganha. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Com 3 liminares, portanto provisórias, o Supremo delimitou ritos para um processo de impeachment. Em resumo, disse a Eduardo Cunha mais ou menos isso. O senhor preside a Câmara, mas não pode ao mesmo tempo ser dono do campinho e da bola ou das bolas. A decisão provisória dos juízes embute e permite outra leitura. Não bastam manchetes para derrubar um governo e anular 54 milhões de votos. O ministro Teori Zavascki ensinou, em processo de tamanha magnitude institucional, impeachment, é pressuposto elementar observar a devida legalidade e não existir qualquer dúvida jurídica. Seguiram-se barulhos e silêncios nada inocentes. 62 deputados do PT, 32 assinaram representação pela cassação de Eduardo Cunha. Representação ao Conselho de Ética, apoiada por apenas 46 de 513 deputados. A direção do PT se calou, alegando prudência diante de Cunha. E nem um dos 54 deputados do PSDB e 21 do DEM assinou o pedido de cassação de Cunha. Aécio Neves disse caber a Cunha se defender das gravíssimas acusações e que o foco é o PT. Claro, os demais, todos eles, certamente são inocentes. Em sua casa, Eduardo Cunha recebeu lideranças da oposição que busca derrubar Dilma para chegar ao poder. Expert nos semelhantes, Cunha deixou todos nus, escancarando com admirável crueza. Se eu derrubo Dilma agora, no dia seguinte vocês é que vão me derrubar. É disso, quedas ou não, que nesse momento se trata. Se o impeachment chegar ao plenário da Câmara, na largada, a presidente Dilma precisará de 171 votos em 513 para manter a presidência. Já Eduardo Cunha joga para vencer a representação no Conselho de Ética, que ele controla. Se perder e a representação chegar ao plenário, Eduardo Cunha precisará de 257 votos em 512. A votação é aberta numa Câmara que, até aqui, ele transformou na Cunholândia. A parte disso, o Supremo Tribunal deve decidir se Eduardo Cunha será ou não investigado com base nas delações, contas na Suíça, etc. Aí são outros 500 ou outros 5 milhões de dólares. Boa noite. O Ministério Público vai investigar a Sabesp depois da companhia determinar que informações do cadastro técnico e operacional da empresa vão ter sigilo de 15 anos. O decreto com a decisão saiu no Diário Oficial do Estado no dia 30 de maio. A Sabesp diz que a decisão foi para evitar atos de vandalismo nas suas instalações em um eventual agravamento da falta d'água. Na semana passada, o governo de São Paulo revogou uma resolução que tornava secretos documentos da área dos transportes. Se não houver revogação, os dados da Sabesp, considerados secretos, só vão poder ser divulgados em 2030. Ontem, em Brasília, deputados federais premiaram o governador Geraldo Alckmin pela sua gestão dos recursos hídricos. O governador não apareceu para receber o prêmio e mandou seu secretário de Recursos Hídricos, Benedito Braga. O secretário foi vaiado e manifestantes dos grupos Greenpeace, Juntos e Minha Sampa subiram no palco com faixas com a foto de Alckmin e os dizeres: procura-se o ganhador do prêmio Torneira Seca. Os manifestantes tentaram também entregar um vaso com cactos ao secretário tucano. Hoje o céu ficou nublado e uma garoa fina caiu rapidamente sobre alguns pontos da Grande São Paulo, no ABC Paulista. Mas isso não deve acontecer mais não, já que uma massa de ar seco está ganhando força a partir de amanhã aqui em São Paulo. Vamos à previsão com Luciana Magalhães.
Enquanto a chuva continua causando transtornos no sul do Brasil, boa parte do país deve ter uma quinta-feira quente e seca. Isso porque uma grande massa de ar seco deixa o tempo aberto e eleva as temperaturas em grande parte do centro-oeste, nordeste e sudeste do Brasil, com máximas previstas amanhã em torno de 38 graus em Goiânia, 37 no Rio de Janeiro e 30 graus em Recife. Já no norte do país, a quinta-feira será de calor com tempo abafado e pancadas de chuva à tarde, assim como no norte do Mato Grosso. E no sul, a chuva infelizmente não para. A chegada de uma nova frente fria reforça as nuvens já carregadas. Deve chover forte, principalmente no Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina. Já o estado de São Paulo está sob a influência dessa massa de ar seco. O sol já deve brilhar forte pela manhã e os termômetros disparam. A umidade do ar deve cair bastante. Em algumas áreas, pode ficar abaixo dos 20%. No centro-oeste, máxima amanhã de 38 graus em Votuporanga. No centro-norte, calorão de 36 graus em São José do Rio Preto e de 38 em Araraquara. E na faixa leste, São José dos Campos pode ter a máxima de 37 graus. E é bom paulistano se hidratar e tomar cuidado com o sol, pois até sexta-feira, aqui na capital, ele brilha forte e faz calor, com máximas de 35 e 34. E no sábado, as nuvens aumentam e pode garoar pela manhã e à noite. A máxima cai para os 26 graus. A Justiça do Trabalho proibiu novas demissões de médicos na Santa Casa de São Paulo. Caso desrespeite a determinação, a instituição de saúde será multada em R$15 mil por trabalhador dispensado. A ordem é resultado de um pedido do Sindicato dos Médicos, que busca reverter as 184 demissões de profissionais da categoria. Ontem, a Santa Casa iniciou um processo de dispensa de quase 1.400 funcionários. A Santa Casa afirma que os cortes visam manter a qualidade do serviço prestado e outros 9 mil postos de trabalho, e que, apesar da redução no quadro de funcionários, o atendimento não será prejudicado. A Controladoria Geral do município de São Paulo quer a demissão da jornalista Patrícia de Moraes Vieira, acusada de nunca ter ido ao trabalho. A jornalista tem salário de R$3 mil e trabalha há um mês na Secretaria de Segurança Urbana, comandada pelo PMDB. A jornalista nega que não tenha trabalhado. Patrícia disse que trabalha na produção de vídeos de segurança fora do prédio da secretaria para exibição no YouTube. A Prefeitura informou que todos os funcionários devem assinar lista de presença ao trabalho e que qualquer situação diferente deve ser solicitada e justificada formalmente. Morreu aos 77 anos o produtor musical, ator e diretor Luiz Carlos Miele. Segundo familiares, ele sofreu um mal súbito e morreu em casa, no Rio de Janeiro. Miele foi encontrado pela mulher caído no chão do escritório. Ela chamou os bombeiros, mas quando eles chegaram, ele já estava morto. Miele nasceu em 1938 em São Paulo e começou a carreira como locutor de rádio. Eu sei que 11 anos na Rádio Excelsior de São Paulo tinha um programa chamado Meu Filho, Meu Orgulho. Se mudou para o Rio em 1959, onde trabalhou na TV Continental como diretor de estúdio. Amigo de Ronaldo Boscoli, um dos principais nomes da Bossa Nova, passou a produzir shows no Beco das Garrafas, reduto que reuniu Sérgio Mendes, Elis Regina e Wilson Simonal. Miele também teve uma extensa carreira como ator de cinema, teatro e televisão. Era casado havia 50 anos com Anita Bernstein e não tinha filhos. O corpo de Miele vai ser velado amanhã na Câmara Municipal do Rio. Moça do corpo dourado, sol de Ipanema, seu balançado é mais que um poema, a coisa mais linda que eu já vi passar. O preço dos alimentos subiu 1,78% em setembro, segundo a CEAGESP. Se, por um lado, verduras e legumes estão mais baratos, as frutas estão mais caras e influenciaram o índice. Ele já tem fama de azedo e o preço também não ajuda. R$ 8,00 a dúzia. Tá caro, mas a gente dá um jeitinho. É bom para salada, colocar no quibe. O limão Tahiti está quase 60% mais caro. Aliás, as frutas em geral subiram 4% em setembro, de acordo com a CEAGESP, e influenciaram o índice geral dos alimentos, que ficou em 1,78%.
Outros vilões foram o maracujá, que está quase 34% mais caro, e o morango, que subiu 28,5%. Para economizar, a Ângela apostou no bom e velho horário da xepa. Mais cedo é mais caro. Aí eu deixei para vir mais tarde hoje, que vai abaixando um pouco o preço das coisas. Aí achou o morango mais barato? O morango mais barato. Por quanto? Por R$3 caixinha, costuma ser 6. Para não cair no prejuízo, vale a pena substituir. O mamão papaya, por exemplo, caiu de preço. Tem barraca vendendo bandeja com 5 unidades por R$5. Tão barato que aguça até a imaginação na hora de consumir. De noite, depois da janta, com arroz. Com arroz também? Arroz de feijão, com mamão, mistura. O mamão é uma exceção, porque a maioria das frutas está mais cara mesmo, e a culpa é a falta de chuvas nas regiões produtoras. Segundo a CEAGESP, outra explicação para as frutas estarem mais caras é a alta do dólar, já que 18% do que é comercializado hoje em São Paulo vem de fora, são produtos importados. Por outro lado, as verduras e hortaliças, que geralmente são produzidas aqui mesmo, estão mais baratas e devem ficar assim até o fim do ano. O motivo também é a falta de chuvas, mas no caso das folhas é um fator positivo. Porque excesso de chuva estraga as plantas, estraga a raiz, né? Aí compromete a planta, né? Aí não desenvolve bem, né? Agora na seca, tendo água para irrigar, sai melhor. As verduras recuaram quase 6,5% no mês passado. A alface crespa está 18% mais barata e a cebolinha, quase 17%. Os legumes também caíram de preço. A berinjela, que aqui é vendida a R$ 1,50 a unidade, caiu quase 30%. E o tomate, então, com queda de quase 20%, tinha feirante vendendo o quilo por R$ 2,00. Estava R$7, R$8 o quilo. Hoje está R$2, bem bonitão, tá vendo? Casas Bahia e Ponto Frio fecharam 31 lojas no terceiro semestre do ano. As duas empresas fazem parte da Via Varejo, empresa de móveis e eletrodomésticos do Grupo Pão de Açúcar. Segundo o balanço de vendas da companhia, o Ponto Frio encerrou as atividades de 28 lojas e a Casas Bahia fechou 3. A receita líquida da Via Varejo caiu 22,7% no terceiro trimestre, comparado com o mesmo período de 2014. Vendas no varejo caem pelo 7º mês seguido e tem o pior resultado para o mês de agosto em 15 anos. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Foram meses planejando a reforma da cozinha, mas agora Bernardo achou mais prudente adiar. Por causa da crise, eu não sei o que vem por aí, para mim a crise está só começando. A gente não viu ainda o pior, né? Acho que o pior está por vir ainda. Então a reforma vai ficar para depois? É, para quando der. A geladeira duplex, que Carmen tanto queria, também vai ficar para depois. Essa instabilidade política e econômica aí está me deixando preocupada. Vai ficar com a geladeira velha por enquanto? Por enquanto, não tem jeito. E não é só ela. As vendas de eletrodomésticos e móveis voltaram a cair em agosto. O brasileiro também comprou menos sapatos e roupas, como Ana. Comprava mais quantidade, tinha mais necessidade, agora não. Agora eu pego mais peças clássicas, não vou muito na moda, mais peças básicas. Comprando menos roupa? Menos roupa. Menos roupa, com certeza. Durante 7 meses seguidos, até agosto, o comércio teve queda nas vendas, que recuaram 0,9% em relação a julho e quase 7% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O IBGE apurou que foi o pior agosto em 15 anos. Preços em alta, desconfiança. Essa crise aí a gente fica com medo, né? Não sabe o dia de amanhã. Hoje estou empregado, e amanhã? Juros altos, crédito apertado. Menos dinheiro no bolso fez o consumidor cortar o que não é essencial. Alta do dólar, a crise chegando, a melhor hora de poupar dinheiro e não posso gastar assim com videogame ainda. O lazer vai ficar um pouco para depois. Neste ano, até agosto, as vendas no varejo caíram 3%. É o pior resultado desde 2003. Mas além do tamanho da queda, o que preocupa é a velocidade com que o consumo vem diminuindo. Economistas calculam que o comércio perdeu em 8 meses o que levou 2 anos para conquistar. A Confederação Nacional do Setor já avisou que vai contratar menos gente para trabalhar no Natal. O número de temporários deve cair 20%.
Dólar fecha em queda de 2,08%, cotado a R$ 3,81. O recuo aqui no Brasil acompanhou os mercados internacionais, onde a moeda americana também se desvalorizou. Essa queda acontece depois da divulgação de dados mais fracos que o esperado para os Estados Unidos. Diante desse quadro, o Federal Reserve, o Banco Central americano, deve adiar a alta dos juros para o ano que vem. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, passou toda a tarde de hoje na Câmara dos Deputados. Ele participa de uma audiência pública sobre o ajuste fiscal. Neste momento, responde a perguntas dos parlamentares. Mais cedo, Levy defendeu que é preciso apertar o cinto para o país voltar a crescer. E também disse que, sem a CPMF, há riscos para o seguro-desemprego e o abono salarial. A economia brasileira se reequilibra. Ela se reequilibra numa situação muito mais segura, muito mais sustentável. Evidentemente, como qualquer reequilíbrio, onde sempre há fricções, há algum custo. E essa travessia, ela evidentemente requer esforço e às vezes até sacrifício de pessoas, de empresas. O importante nessas situações é que se faça uma travessia rápida. Eu acho que se a gente não tiver a CPMF, tem um certo risco de alguns programas importantes, seguro-desemprego, a proteção do trabalhador, virem a ter risco. A CPMF, ao proteger a Previdência Social, ela permite que o seguro-desemprego esteja protegido. É para isso que a gente quer a CPMF, para que a gente tenha dinheiro para pagar todas as responsabilidades da Seguridade Social, inclusive o abono salarial. O agravamento das condições da economia brasileira está na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para uma análise do cenário da economia nacional, entrevisto Samuel Pessoa, professor e pesquisador do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, acabamos de ver o ministro Levy mais uma vez defendendo a aprovação do ajuste fiscal. E o interessante hoje que, além dele falar da necessidade do corte das despesas públicas, de mais impostos, num dado momento, ele estabeleceu a comparação com o que fez Fernando Henrique Cardoso naquele período de 1997, 1999, quando havia também ali uma crise e houve a necessidade de medidas consideradas mais duras. São comparáveis os momentos da vida do país, o respaldo que o país oferece para o enfrentamento da crise? Essas duas realidades em tempos tão diferentes, dá para fazer a comparação? Eu acho que dá. Eu acho que tem, principalmente no fronte fiscal, tem muita semelhança, sim, entre 99 e 2015. Apesar da situação hoje me parecer ainda pior do que aquela. Mas, de fato, lá como agora, a gente tem um problema fiscal estrutural mais dramático, que é uma dívida pública que cresce em bola de neve. Numa dívida pública que cresce em bola de neve, torna muito difícil as pessoas terem horizonte, né? Porque alguma coisa vai ter que acontecer, ou um monte de gasto vai ter que ser cortado, ou um monte de impostos vão ter que ser criados, ou a gente vai para reinflação, a gente vai para a inflação de novo. Como a gente não sabe direito a solução que vai se dar para essa inconsistência, que é uma dívida pública que cresce em bola de neve, isso paralisa a economia. Então a gente tem que solucionar esse problema. O Fernando Henrique Cardoso, lá em 99, ele solucionou esse problema, fazendo alguns cortes de gasto, mas principalmente por meio de uma enorme elevação de tributos, quase 3 pontos percentuais do PIB. De nova carga tributária, ele reequilibrou a economia e aí foram as bases para esse longo período de crescimento que nós tivemos. Agora, aumento de carga tributária, mais imposto em cima da população, sem reformas estruturantes, professor, isso faz sentido? É uma bela pergunta. Se a gente olhar do ponto de vista de longo prazo, não faz sentido. Por quê? Porque nós temos essas inconsistências do Estado brasileiro que acabam se expressando numa dívida pública que cresce em bola de neve, elas estão muito associadas a um conjunto de regras de elegibilidade, a diversos programas sociais, a diversos
programas que nós mesmos criamos, não só a elegibilidade, mas também valor dos benefícios, que fazem com que o gasto público cresça mais rapidamente do que o produto há 23 anos. Tem sido assim, pelo menos desde 91. E eu começo em 91 porque simplesmente é o ano que eu consegui ir para trás nos dados. Talvez se eu tivesse uma base de dados melhor, o problema tivesse começado um pouco antes. Então, nos últimos 23 anos, o gasto público tem sistematicamente crescido além do produto constantemente. A gente resolveu até hoje esse problema só por aumento de carga tributária. Eu acho que desta vez só aumento de carga tributária não vai ser possível. A gente vai ter que passar por uma rodada de aumento de carga tributária, me parece que é inevitável, mas para negociar isso junto com a sociedade vai ter que vir junto um pacote de reformas estruturais em que a mais importante delas é colocar a idade mínima para a Previdência. Agora, professor, com os dados negativos que têm sido alardeados da economia, o Boletim Focus toda semana, mas não traz notícia boa, é isso, né? Dá uma sensação de muito desalento e de entendimento que a curto prazo não tem solução à vista. Entretanto, a presidente Dilma, na semana passada, surpreendeu quando ela disse que ela estava vendo uma luz ali no fim do túnel. Eu pergunto, o senhor enxerga essa luminosidade? Ou que nós estamos diante de um apagão sem condição de superação a curto prazo, a não ser que, de fato, as tais medidas duras sejam implementadas? Me parece que a presidente, ela até acho que melhorou, acho que de 2 semanas para cá, 1 semana para cá, acho que ela começou a coordenar melhor a política, tudo muito no início, né? Difícil fazer. Acho que o impeachment ficou um pouquinho bem mais para frente, mas sendo muito otimista, o que dá para a gente enxergar é que ela consiga colocar alguns esparadrapos. CPMF eu não acredito, acho que é muito difícil ela criar as condições políticas. É estigmatizada, né, a CPMF? E é uma emenda constitucional, né? Tem que ter 2/3, ela não vai conseguir isso. Então acho que ela vai aumentar a alíquota de um monte de coisa. CID, um monte de coisa, vai ser ruim, mas vai gerar uma certa calma. Mas o que pode ser a tal luz que a presidente diz que enxerga? É alguma coisa um pouco acima de crescimento zero para 2017. É uma luz muito distante e muito fraquinha. Essa crise é dramática. Se do ponto de vista fiscal ela tem algumas semelhanças com o período 99, segundo o mandato do presidente Fernando Henrique, do ponto de vista de crescimento econômico não tem nenhuma semelhança. Esse ano a gente vai recuar 3, o ano que vem provavelmente a gente vai recuar 2, o ano passado a gente cresceu 0. Então no triênio 14, 15, 16, a gente vai perder 5% de crescimento. A população cresce 0,8. 0,8 vezes 3 a 2,5, 2,4. No triênio 14, 15, 16, o produto per capita vai recuar 7,5. No pior momento do FHC, no pior triênio dele, 97, 98, 99, recuou 1,8, alguma coisa assim. No período Collor, 90, 91, 92, recuou 7,8. Ou seja, nós estamos no meio de um recuo da atividade econômica que, do ponto de vista per capita, guarda a semelhança com o triênio do presidente Collor de Mello. É um dos piores períodos da história econômica brasileira. Agora, com o agravante, no momento em que vivemos, né, dada a tríplice crise que vivenciamos, a política, essa da economia, que o senhor descreveu aí também com números nada animadores, e a ética, a questão da corrupção, né, com os resultados da Operação Lava Jato, que mostra que isso aí é de um volume de desvio de dinheiro inimaginável, mas é a realidade. O senhor acredita que só com superação da crise política é que se pode reverter as demais crises, tanto a econômica como a ética? Eu acho que a crise ética ela já está sendo superada, que as instituições estão funcionando muito bem e os casos estão aparecendo, né? Eu acho que a crise ética é fruto de uma certa lentidão que o sistema político tem para adaptar suas práticas à mudança do país. O país vai melhorando e o sistema político demora para mudar suas práticas, aí a justiça vai e pega todo mundo e as pessoas têm que mudar. Então, acho que a crise ética ela tem uma dinâmica própria e ela vai se solucionar. Evidentemente, ela contamina
tanto político como econômico. Eu acho que muito mais o político do que o econômico. Agora, a saída do problema fiscal, que eu acho que é a maior trava, porque é o que está gerando uma incerteza imensa e dificultando a recuperação. Depende da superação da crise política? Depende? Depende. E por isso que eu disse que o máximo que a presidente Dilma consegue fazer, no meu entender, são alguns esparadrapos para empurrar com a barriga até 18. Porque os nossos problemas são estruturais. Se é verdade, no meu entender, que esse grupo político que está à frente do Executivo Nacional há 13 anos é o grande responsável por nós estarmos nessa situação, dado que nós estamos nessa situação, simplesmente tirar ela e colocar alguém outro não vai resolver. A sociedade tem que entender a natureza do problema, o sistema político tem que mexer suas correias e fazer as reformas estruturais que nós precisamos. Eu acho que não tem clima para fazer isso nesse governo. Então, a gente vai de esparadrapo em esparadrapo. Eu acho que a trajetória da inflação ela vai cair bastante o ano que vem, porque esse ano vai ser 10, ano que vem deve ser 6,5, 7, mas ela estabiliza e eu não consigo enxergar hoje, onde eu estou, inflação na meta nos próximos 3 anos. Agora, é interessante, o senhor usa essa imagem de esparadrapo em esparadrapo, né? Então, uma terapia mais lenta e progressiva. Entretanto, tem muita gente que está acreditando que a medida tem que ser radical para a superação da crise política, seja pelo impeachment, seja uma renúncia da presidente Dilma ou um amplo entendimento nacional suprapartidário. O senhor acha que a saída por uma solução radical, impeachment ou renúncia, seria melhor para o país? Bem, eu acho que do ponto de vista econômico, no médio prazo, saída da presidente e Temer assumindo a presidente, acho que desanuvia um pouco, melhora. E eu acho que não resolve. As pessoas que estão olhando para um possível governo Temer, como foi o governo Itamar, eu acho que vai ser bem diferente. Por quê? Porque lá nós tínhamos uma série de problemas estruturais, mas além de um problema estrutural, a gente tinha um problema monetário muito grave da inflação, que é um problema que foi resolvido só no Ministério da Fazenda. Não teve que fazer grandes concertações lá. Mesmo assim, teve que fazer um monte de coisa. Mas o problema monetário ele tem uma natureza mais técnica. Agora não tem problema de natureza técnica. A técnica, a reforma da Previdência é fácil fazer. Mudar a regra do salário mínimo é fácil tecnicamente resolver. Hoje, de sair dos nossos problemas, eles têm todos eles uma economia política muito complicada, que não era o caso do governo Itamar. A questão-chave era mais técnica. Então, eu acho que desanuvia, eu acho que melhora, mas não resolve. E o acordo suprapartidário, encerrando, o senhor acha possível? Eu acho muito difícil um acordo amplo suprapartidário que não seja precedido de um processo eleitoral franco, em que as disputas políticas ocorram claramente e se converse com a sociedade com muita franqueza a natureza dos nossos ajustes estruturais e como que nós temos que resolvê-los. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Gamberini. O Ministério da Justiça exonerou por infrações disciplinares o delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz, que comandou a Operação Satyagraha em 2008. Na época, foram presos o empresário Najir Narras, o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, e o banqueiro Daniel Dantas. Satyagraha foi anulado em 2011 pelo Superior Tribunal de Justiça. No ano passado, Protógenes Queiroz foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 2 anos e meio de prisão. A pena acabou convertida em prestação de serviços comunitários e pagamento de multa. Ele foi acusado de violação de sigilo funcional quando comandou a Operação Satyagraha. O caso chegou ao STF porque, em 2010, Protógenes Queiroz foi eleito deputado federal por São Paulo. Ele não conseguiu se reeleger no ano passado. Em agosto deste ano, o STF também determinou a perda do cargo na Polícia Federal. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Faz 4 meses, as vendas dos hiper e supermercados caem. Estão mais de 2% menores que no ano passado. Isso até agosto, o último número disponível, que foi divulgado hoje. Se a crise não para nem para compras essenciais de supermercado, que dirá do resto do varejo? Queda de mais de 6% em roupas e têxteis. Queda de 12% em móveis e eletrodomésticos. Ponto Frio e Casas Bahia estão fechando lojas. Pelas primeiras estimativas, setembro foi tão ruim quanto agosto. Quando isso vai parar? Até o fim do ano, as vendas devem continuar a cair.
Janeiro e fevereiro costumam ser meses mais fracos em qualquer ano. Logo, a esperança de melhora fica adiada lá pelo Carnaval ou Semana Santa. Não há motivos de melhora. As vendas caem pelos motivos conhecidos. A renda diminuiu por causa de demissões, reajustes menores de salário e inflação. O dólar ajudou a encarecer ainda mais as coisas. Não há crédito praticamente. Na verdade, o total de dinheiro emprestado pelos bancos está diminuindo. O valor dos novos empréstimos não basta para cobrir o valor do que vai sendo pago. As taxas de juros estão altas. Quem ainda tem algum dinheiro de sobra pode aplicar a taxa de juros de mais de 7% ao ano, mais inflação no Tesouro Direto. Para que gastar? Falta confiança para o consumidor. Todo mundo sabe da crise, das emissões, da recessão prevista também para o ano que vem. Menos gente vai se arriscar em financiamento longo e caro. Enfim, o país assiste inteiro, bestificado o lamaçal da crise política, que dá raiva e medo ao mesmo tempo. Não há, por enquanto, motivos para a volta da confiança, pois ainda vai haver mais emissões e a crise política não tem data para terminar. Agora, nem mais se sabe quando os juros vão cair. Sim, infelizmente a crise deu uma piorada desde julho a agosto, graças a mais bobagens do governo, com a ajuda do Congresso. Até junho, a gente achava que começava uma recuperaçãozinha na metade do ano que vem. Agora está tudo nublado. Boa noite. Você vai ver a seguir a volta do Brasileirão. São Paulo e Palmeiras entram em campo daqui a pouco. E o pedido de perdão do Papa. Francisco pediu desculpas pelos escândalos que envolveram a Igreja Católica recentemente. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. Martelo. Martelo. Alicate. Alicate. Onde é que tá? Tá aí na tampa organizadora. Broca. Broca. Eita, tem isso aqui. Claro, cabe 40 quilos. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. Vem aí a maior premiação do futebol brasileiro. E o vencedor é... Vem aí, 12º Troféu Mesa Redonda, em dezembro. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Kron. Construa sua força. Vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. A seleção brasileira, todos vimos, venceu a Venezuela ontem e conquistou os primeiros pontos nas eliminatórias. Conquistou também a confiança do torcedor. Conquistou a sua, Celso? Ainda não, Gamberini. A seleção jogou melhor que a estreia contra o Chile, mas ainda está longe de empolgar. O William, de novo, foi o melhor atleta em campo. E foi dele o gol que abriu o placar logo no comecinho da partida, realizada em Fortaleza.
Logo aos 36 segundos de jogo no Castelão, William soltou a bomba de pé direito e contou com a ajuda do goleiro Baroja para abrir o marcador. Brasil 1, Venezuela 0. Ainda no primeiro tempo, Felipe Luiz tocou para Oscar e o meia canarinho fez esse belo corta-luz que deixou o William livre para anotar o segundo da seleção. Na etapa complementar, Seijas cobrou o escanteio da esquerda, a zaga brasileira falhou e Christian Santos diminuiu para a Venezuela. O time comandado por Dunga não se abalou com o gol sofrido e após belo cruzamento de Douglas Costa, Ricardo Oliveira mandou para o fundo da rede. E ficou nisso. Final, Brasil 3, Venezuela 1. Nós conversamos antes do jogo que nós queríamos ganhar, mas não ganhar de qualquer jeito. Nós tínhamos que ganhar apresentando um bom futebol para nós mesmos, pela nossa capacidade, pela nossa qualidade técnica. O Andrei, antes do jogo, foi muito feliz quando falou com os jogadores, apontou para cada um aonde eles jogaram, aonde eles jogam. Que são grandes jogadores, né, que são referências nos seus clubes e não pode ser diferente na seleção brasileira. Celso, não vamos nos esquecer que o adversário de ontem era a Venezuela. A gente deve começar a tremer ou ficar sossegado para o jogo contra a Argentina, que é o próximo? Olha, em condições normais era para a gente tremer, mas não. A Argentina está pior, né, que o Brasil. Só empata. E perdeu na estreia para o Equador. Perdeu na estreia para o Equador em casa por 2-0 e ontem empatou com o Paraguai sem gols lá no Paraguai. Em 2 jogos, não fez nenhum gol e tem apenas 1 ponto. E se você pegar o retrospecto do Dunga contra a Argentina, todas as vezes que a seleção enfrentou a Argentina sob o comando do Dunga, a Argentina era a favorita e o Brasil venceu. Então, eu não vou ficar surpreso, não, se o Brasil conseguir uma vitória lá em Buenos Aires diante da Argentina. O Messi não joga, né? Teoricamente, não. Esse jogo é em novembro, né? Isso, em Buenos Aires. Tá. Então, vai ser um jogo difícil para o Brasil, a Argentina com a corda no pescoço. Mas, apesar da seleção não estar empolgando, não, eu estou um pouco otimista em relação a esse jogo em Buenos Aires. Isso é bom. É bom ver um pouco de otimismo de vez em quando. Porque está faltando muito no país. Está faltando. Bom, vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro, que volta a ser atração hoje, nesta quarta-feira. Acontecem hoje os jogos da 30ª rodada. Neste momento, o vice-líder Atlético Mineiro recebe o Internacional, enquanto o Sport enfrenta o Avaí no Recife. O Atlético Mineiro está vencendo o Internacional por 1-0 e botando pressão no Corinthians. Pois é, o Prato fez gol de pênalti. Entre os paulistas, destaque para o São Paulo, que enfrenta o Fluminense em jogo que marca a estreia do técnico Doriva. O técnico Doriva fechou a primeira parte do treinamento. O time titular ainda não está definido, mas o São Paulo terá uma grande novidade no banco de reservas para o jogo com o Fluminense. Foi uma lesão séria. Uma lesão que requer muita paciência também. Então, pelos últimos treinamentos, tenho me sentido bem, tenho conseguido me movimentar bem. Também volto com muita vontade. Quero me dedicar muito para ajudar a minha equipe a terminar um ano fechando com chave de ouro. A lesão de Allan Kardec aconteceu no dia 1º de abril, na partida contra o São Lourenço pela Copa Libertadores. E o retorno está marcado para o Maracanã, um local em que o atacante guarda boas lembranças. Eu não tinha nem pensado há algum tempo atrás nesse possível retorno no Maracanã, mas eu acho que se trata de um estádio especialíssimo, porque na minha segunda partida como profissional eu pude fazer um gol na semifinal, eu não me lembro se era Taça Rio ou Taça Guanabara, e foi meu primeiro gol como profissional, vestindo a camisa de um gigante brasileiro. Então, são grandes lembranças que eu tenho naquele estádio. O jogo vai marcar a estreia do técnico Doriva e a partida é contra um adversário que também está na disputa da Copa do Brasil e ainda sonha com o G4 do Campeonato Brasileiro. E outro time paulista que joga hoje é o Palmeiras. Daqui a pouco, 9 da noite, o jogo do São Paulo às 10, o do Palmeiras às 9. O Palmeiras recebe a Ponte Preta na Moderna Arena, de olho no G4 e com gente nova dando as caras. Thiago Santos ainda está se acostumando com a vida de jogador de time grande. Faz só 1 mês e meio que ele trocou América Mineiro pelo Palmeiras. Contratado para substituir Gabriel, Thiago Santos não sentiu o choque de realidade que é mudar da Série B para a Série A. Eu fiquei um pouco apreensivo para chegar logo à primeira partida, para estrear logo. Graças a Deus deu tudo certo, a camisa não pesou.
Mas é muita responsabilidade jogar num time grande igual o Palmeiras. O melhor momento do Palmeiras na temporada foi logo depois da chegada de Marcelo Oliveira. Foram 8 jogos de invencibilidade, com 7 vitórias e um empate. Sequência que terminou contra o Atlético Paranaense, justamente o jogo em que Gabriel se machucou. Tecnicamente, ele pode não ser tão bom quanto o antecessor, mas as características do jogador preenchem a lacuna deixada pelo volante, que não atua mais nessa temporada. Thiago Santos disputou 7 partidas no Campeonato Brasileiro. 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. O aproveitamento é de 62%, um pouco maior do que os 58% conseguidos nos 16 jogos disputados por Gabriel. O problema é quando o Verdão não tem nenhum nem outro. Sem os 2 jogadores, o aproveitamento despenca para 22%. Apenas 1 vitória em 6 partidas disputadas. É muito bom você poder falar que seu trabalho valeu a pena. Tudo que você fez lá atrás hoje está valendo a pena. O que você espera desse jogo do Palmeiras? A Ponte, veja só, demorou para engrenar com o Doriva, aí quando engrenou, o Doriva saiu. Quer dizer, então é difícil imaginar o que vem, como vai ser essa Ponte Preta sem o Doriva. O Palmeiras é favorito jogando em casa. Mesmo vindo do 5-1? Mesmo vindo do 5-1. Essa pausa da seleção fez bem ao Palmeiras. Fez bem, né? Eu acho que sim. Obrigado, Celso. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. O Papa Francisco pede perdão pelos escândalos que envolveram a Igreja Católica recentemente. Logo no começo da audiência semanal na Praça São Pedro, Francisco pediu perdão em nome da Igreja Católica pelos escândalos recentes, mas não se referiu a nenhum caso em particular. Nos últimos meses, algumas controvérsias causaram inquietação no Vaticano, o que inclui o anúncio da homossexualidade de um padre polonês que acabou sendo expulso, além do vazamento de uma carta privada enviada ao Papa por um grupo de cardeais conservadores. Eles protestam contra a forma como está ocorrendo a reunião dos bispos. Continua a onda de violência em Jerusalém. 2 novos ataques à faca aconteceram hoje. 2 suspeitos foram mortos pela polícia israelense. Uma mulher foi esfaqueada por um homem enquanto embarcava em um ônibus na estação central de Jerusalém. O criminoso foi morto pela polícia e a vítima foi levada a um hospital com ferimentos moderados. Mais cedo, na entrada da cidade velha de Jerusalém, um homem tentou atacar guardas com uma faca, mas acabou sendo morto pelas forças de segurança. Para tentar controlar o maior surto de violência em meses na região, as autoridades de Israel começaram a bloquear o acesso de palestinos à cidade, instalando postos de controle nos acessos a bairros palestinos de Jerusalém Oriental. Centenas de palestinos protestaram durante o funeral de um homem de 27 anos que foi morto durante um confronto com a polícia em Belém. Eles lançaram pedras nas forças de segurança israelenses que reagiram jogando bombas de gás lacrimogêneo. Após a morte do jovem, os palestinos decretaram uma greve geral. Os confrontos das 2 últimas semanas já provocaram a morte de 7 israelenses e 30 palestinos. Ataques da Rússia na Síria continuam e o Estado Islâmico declara guerra aos russos e aos americanos. Por meio de um áudio divulgado em redes sociais, os jihadistas declararam guerra santa contra a Rússia e os Estados Unidos. Eles afirmam que a Rússia será derrotada. Moscou começou a bombardear posições de grupos insurgentes na Síria no último dia 30 de setembro, apoiando o governo Bashar al-Assad. De acordo com o Ministério de Defesa da Rússia, 40 alvos do Estado Islâmico foram bombardeados nas últimas 24 horas, principalmente na província de Alepo. O Ocidente acusa os russos de atacarem também grupos de rebeldes moderados, o que poderia prolongar o conflito. A Rússia afirma que a ofensiva é dirigida também contra a frente Al-Nusra, um poderoso braço da Al-Qaeda na Síria. O grupo também já declarou guerra aos russos. E a Rússia pede que a Organização da Aviação Civil Internacional reabra a investigação sobre a queda do avião da Malaysia Airlines em julho do ano passado na Ucrânia.
Ontem, o relatório final divulgado pelo Conselho de Segurança holandês apontou que o avião da Malaysia Airlines foi derrubado por um míssil Buk de fabricação russa enquanto sobrevoava o território ucraniano. Esse resultado reforça a versão de que a aeronave foi derrubada por separatistas russos. A agência de aviação da Rússia não aceitou essa versão e considerou que as provas apresentadas são falsas, além de acusar a Holanda de esconder dados importantes. A Rússia afirma que a culpa pela queda do Boeing malaio é do governo ucraniano, por não ter fechado o espaço aéreo durante o conflito entre Kiev e Moscou, que acontecia na região. O avião fazia a rota entre Amsterdã e Kuala Lumpur, com 298 pessoas a bordo. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Não perca um debate sobre o uso da internet pelas crianças. Hoje, 11h30 da noite, em Conectados.